Get ready for the next battle. Zé Geekers, olha eu aqui de novo, hein? E dessa vez estou trazendo algumas coisas interessantes para vocês sobre ele, o Rei Quinch Yhwach. Mas antes de começar, não esquece de pôr nos comentários #Bleach pra gente trocar aquela ideia, beleza? Galera, seguinte, hoje vou falar um pouco sobre o poderoso Rei Quinch Yhwach. Bora descobrir um pouco mais sobre esse vilão brabo do universo de Bleach. Espero que gostem. Yhwach foi o imperador do Runderreich, pai de todos os Quinch e também filho do rei espiritual. Depois de inicialmente não conseguir conquistar a sua Society 1000 anos antes do início da história atual, ele voltou a declarar guerra aos Shinigamis durante o arco da Guerra Sangrenta dos 1000 anos, 17 meses após a derrota de Aizen. Embora apareça no final da história, ele é um grande antagonista na obra, impactando notavelmente o nascimento e o crescimento de Ichigo. Yhwach é o antagonista final da trama principal de Bleach. Ele invadiu o Recomundo e a Soul Society, fundando até mesmo seu país com o poder do rei espiritual. No final de uma luta incrível contra Ichigo e Aizen, o rei finalmente é derrotado definitivamente, antes de ser selado. Personalidade: Yhwach proclama que odeia conflitos, acreditando que as batalhas devem terminar rapidamente. Sua estratégia de guerra reforça essa mentalidade, visando esmagar as forças inimigas no coração da Seireitei o mais rápido possível, o que não é diferente do método Blitzkrieg. Agilizada, mas ainda assim inteligente, esta estratégia notavelmente permitiu que ele esmagasse as forças do Gotei 13 em apenas algumas horas. Ele também não gosta de ir atrás de seus oponentes e nunca prolonga uma luta. Quando Ichigo o enfrentou pela primeira vez, ele não hesitaria em liberar todo o seu poder para matá-lo. O Rei Quinch admirou a primeira geração do Gotei 13, que eram Shinigamis inspiradores de medo, de acordo com ele. Ele admirava particularmente Yamamoto, que para ele era um demônio implacável que tratava seus subordinados como cinzas. Yhwach odeia valores como justiça e honra, o que explica porque ele odeia tanto o Gotei 13 por ter se tornado fraco durante seus 1000 anos de ausência. Ele também não gosta de mentiras e nunca mente para seus homens ou inimigos, se dirige a eles de maneira sincera. O exemplo perfeito é quando ele diz aos Stern Hitters que eles existem por ele e para ele. Ele trata seus subordinados e o resto dos Quinch de maneira diferente. Ele é muito apegado a alguns deles, chamando-os de seus filhos. Ele se esforça muito para recrutá-los para seu império. Yhwach pode mostrar pena e compaixão, agradecendo a Rod Lloyd por se sacrificar em uma missão suicida e concedendo-lhe uma breve morte em troca. Yhwach não gosta de lealdade cega e gostou de ver os Stern Hitters insatisfeitos com sua decisão de escolher seu sucessor. Na frente de seus subordinados, Yhwach é um homem inflexível e que eles não devem lutar entre si, não hesitando em interromper os conflitos internos com os métodos mais brutais. Ele dá pouca importância aos Arrankers, massacrando impiedosamente até mesmo aqueles que juraram fidelidade a ele e cumpriram sua missão corretamente. Após acordar, Yhwach roubou o poder de vários Quinch que considerava impuros, o que causou a morte de vários deles. Yamamoto estabeleceu que essa crueldade não parou no simples Quinch, mas também se estendeu aos seus subordinados. Isso também é comprovado quando Yhwach não hesitou em roubar o poder de Gerard Valkyrie, o último membro de sua elite ainda lutando, e Jugran Hansrath, seu braço direito, após absorver o poder de Ichigo Kurosaki. Yhwach então pensa que não precisa mais de Stern Hitters para atingir seus objetivos. Yhwach acredita que ele e os Stern Hitters são camaradas e devem, portanto, ajudar uns aos outros, mesmo que isso signifique sacrificar alguns. Ele não hesitou em roubar a força vital de seus subordinados que permaneceram na Seireitei para ressuscitar sua elite que acabara de ser derrotada. Yhwach queria criar um mundo onde o medo da morte não existe. Ele queria fundir o mundo mortal, a Soul Society e o Recomundo em um único mundo. O rei já não suportava mais a ausência de seu pai, o Rei das Almas, um ser mutilado e selado com o único propósito de manter o equilíbrio entre os mundos separados. Acima de tudo, ele queria acabar com essa humilhação sem fim.
Esse desejo era tão forte que cada um de seus descendentes, os Quinch, teve o instinto de matar o rei espiritual. Aparência: Yurrabarra é um homem alto, próximo da altura de Kenpachi Zaraki, com 2,2 de altura. Tem o rosto comprido, queixo largo e maçãs do rosto pronunciadas. Ele tem longos cabelos negros que descem até o meio das costas, olhos castanhos com um tom de vermelho e sobrancelhas finas. Uma das características notáveis de sua aparência, é claro, são suas costeletas e bigode perfeitamente mantidos no início da história e que continuaram a crescer à medida que a guerra avança. Por outro lado, não possui barba abaixo da boca e na altura do queixo. Sua roupa consiste em um sobretudo camisa branca jaquetão, que tem o símbolo de Wanderreich no meio, acompanhada de grandes abotoaduras, além da calça branca e botas pretas. Sobre isso, ele usa um manto marrom escuro esfarrapado na altura do tornozelo, que tem uma fita vermelha preta no pescoço e é preso por um grande botão no ombro esquerdo. Este grande botão nada mais é do que a sua cruz Quinch. Como o Etsunimai aponta, a manifestação dos poderes de Quinch de Ichigo tem uma notável semelhança com a aparição de Yurrabarra de 1000 anos atrás. Da mesma forma, a forma Bankai desta manifestação se assemelha a Yurrabarra em sua juventude. Ele também usara jaquetas Ten-Hitters durante a luta contra Bambieta e Komamura. Quando o poder do Todo-Poderoso desperta, suas pupilas se multiplicam e revelam olhos com pelo menos 3 pupilas cada. Depois de absorver os poderes de Mimihage, Yurrabarra ganha um padrão de olho roxo no lado esquerdo do rosto e parte do peito, com o olho esquerdo ficando invertido na cor. Depois de absorver totalmente o Rei das Almas, a aparência de Yurrabarra muda drasticamente. Primeiro, a parte superior de seu rosto é coberta por uma máscara preta com olhos, e seu corpo irradia uma aura escura ao seu redor, constantemente. Depois disso, essa escuridão cobrira quase todo o corpo de Yurrabarra, deixando apenas a parte inferior do rosto, pescoço, parte do peito e parte inferior das pernas, parte dos joelhos visíveis. Yurrabarra nasceu sem seus 5 sentidos ou qualquer habilidade de se mover. No entanto, a criança não tinha medo porque tinha uma vontade incrível de sobreviver. Apesar de tudo, a criança foi tratada como um milagre entre seu povo. De fato, quando tocada, a criança pode distribuir fragmentos de sua alma para os outros, trazendo-lhes um elemento que lhes falta e não conseguem obter por conta própria. Pessoas doentes se recuperam automaticamente, e os fracos despertam uma força sem precedentes, e os covardes tornam-se corajosos. A criança tinha o poder de distribuir seu poder, e em troca, quando morriam aqueles que se beneficiavam do poder da criança, esta recuperava os fragmentos da alma anteriormente distribuídos. Além disso, esses fragmentos se fundiram com as almas dos sujeitos, de modo que, quando o fragmento da alma retornasse à criança, a alma do sujeito também era absorvida no processo. Assim, a criança adquiriu o conhecimento e a experiência adquiridos com as almas que absorveu. Os sujeitos não viveram muito depois de receber o poder da criança, e ele evoluiu gradualmente. Yurrabarra tornou-se então capaz de pensar, de ver e de andar. Uma vez que ele adquiriu a audição, ele ouviu que havia sido nomeado Yurrabarra, o nome dado a um deus. Ele sabia que não era o nome dele, mas decidiu torná-lo seu mesmo assim. Eventualmente, ele descobrira que este seria uma maneira melhor de compartilhar seu poder com seus súditos. Ao fazer seus súditos beberem um cálice de seu sangue, pôde gravar neles uma parte maior de sua alma e o poder ainda maior, capaz de despertar neles um talento oculto, uma letra, então se forma na alma do sujeito, representando sua habilidade. Com a formação de Lichheit, Yurrabarra ganhou a reputação de progenitor dos Quinch, com seu sangue correndo por cada um deles, tornando-se um senhor de guerra liderando os exércitos de Lichheit, que significa Império Luminoso em alemão ou Império da Luz em japonês. Ele liderou várias expedições dentro dos territórios Quinch, destruindo castelos, queimando as aldeias e esmagando toda a oposição. Mais de 200 anos depois, ele ainda a acompanha dos territórios do norte. Yurrabarra conhece Jugnan Hanswald, depois de destruir sua vila e seu castelo. Besby, filho de um dos senhores dos territórios do norte,
guardara rancor contra ele por causa da morte de seu pai e a destruição de seu castelo. Após 5 anos, ele finalmente conquistou os territórios do norte, completando sua conquista de todos os territórios de Quinch. Ele então se propõe um novo objetivo: conquistar a Soul Society. Sabendo que precisa de um tipo diferente de exército para enfrentar os Shinigami, ele lançou várias missões de recrutamento para construir esse exército de elite, os Stand Hitters. O primeiro Quinch a receber um Sheriff de Yurrabarra é Lily Barro. Durante uma missão de recrutamento durante a qual o capitão de seu exército, Hubert, lutou com Besby, Yurrabarra interviu pessoalmente na missão e derruba os 2 lutadores, bem como todas as testemunhas, esmagando-os com sua pressão espiritual. Apenas uma criança permaneceu em pé na frente da Hayatsu do Imperador. Este último o reconhece instantaneamente, é Jugran Hanswald, quem o Imperador considera seu alter ego. Para surpresa de todos, ele então decide recrutá-lo para torná-lo seu braço direito. Hanswald, particularmente chocada, questiona a decisão, o que irrita Hubert. Yurrabarra acalma o último e revela a Hanswald que é um Quinch com um dom de compartilhar, e é por isso que ele não sabe manusear o arco e as flechas. Ele então revela a Besby que foi o poder de Hanswald que o tornou tão forte, não seu talento. Com essas palavras, Besby decide atacar Yurrabarra, mas sua flecha é interrompida por seu amigo, convencido pelo Imperador. Quando o exército de Stand Hitters foi concluído, Hanswald tornou-se seu capitão. Quando ocorreu o ataque à Soul Society como chefe de Lyra Heights, Yurrabarra atacou a Soul Society 1000 anos atrás. Ele e seu exército foram confrontados pelos 13 Sanguinários, os primeiros capitães do Gotei 13, liderados por Genryusai Shikiguni Yamamoto. O confronto foi global, mas o Lyra Heights foi massacrado pelos seus adversários, incluindo Siledge, que caiu pelos golpes de Yamamoto. Agora acima de uma montanha de cadáveres, Yurrabarra confrontou o líder dos Shinigamis, que ativou sua Bankai, Zenkan no Tachi. Durante a luta, Shojiro Sasakibe subiu nas costas do rei Quinch entre os inúmeros cadáveres e perfurou este de surpresa com sua Zanpakuto. Yurrabarra mal teve tempo de perceber o que acabara de acontecer quando Yamamoto lhe deu um violento golpe, gerando uma gigantesca explosão. Foi assim que Yurrabarra e os Riderhide foram derrotados. A profecia. Riderhide foi derrotado e Yurrabarra sofreu um ferimento pesado que o colocou em sono profundo. A lenda fala de um rei selado com uma profecia anunciando seu retorno, apelidado de Kaiser Kazang, ou Canção do Imperador, ou Canção louvando o Santo Imperador em japonês. A profecia prevê o retorno de seu pulso após 900 anos, o retorno de sua consciência após 90 anos e o retorno de seus poderes após 9 anos. Foi durante esses 9 anos que ele ativou a técnica House Wallen, roubando o poder de qualquer Quinch que considere-se impuro. 6 anos antes do início da história, em 17 de junho, ocorreu a morte de Masaki Kurosaki e Kanae Katagiri. A primeira, privada de seus poderes no meio de uma luta contra o Grand Fisher, foi massacrada. A última, sendo apenas um Quinch meio-sangue, desmaiou e morreu definitivamente 6 meses depois. Uma vez acordado, 19 meses após a derrota de Aizen, ele e seu exército invadiram o Recomundo e ele derrotou pessoalmente Tia Haribel, destruindo tudo em seu caminho com seus poderes especiais. Nel, Pet e Dondochaka testemunharam a derrota de Haribel e fugiram a pedido dela. Os 3 Arrancas tiveram tempo de ver Yurrabarra levando a derrotada rainha do Recomundo para as sombras. E aí, tá curtindo o vídeo? Então se liga, calma que a segunda parte tá vindo por aí, mas não deixa de pôr #Blitz nos comentários pra gente trocar aquela ideia, beleza? E se curtir o conteúdo, se inscreve no canal e ativa as notificações. Valeu, galera!